Vamos passear comigo e entender um pouco de logo e identidade visual na prática? Tá, calma, mas antes da gente começar de fato a andar por aí, vamos entender o que é uma logo. A logo basicamente é um elemento que pode ter um nome, pode ter um símbolo, pode ter os dois, que vai trazer reconhecimento a uma marca ou um produto. Então vai ser aquela coisa que você vai olhar e você vai identificar o que é aquela marca ou aquele produto. Mas logo é um termo muito genéricozão. Então a gente tem que entender um pouquinho mais sobre isso. É muito difícil gravar em lugar público porque o áudio fica péssimo, então eu vou dublar essa parte. A gente vai começar pelo logotipo. A Coca-Cola é um típico exemplo disso. A logotipo é aquela logo que ela só tem a tipografia, só tem o nome da marca escrito. Eu vim no shopping fazer um States e eu acabei de perceber que praticamente todas as logos do shopping são logotipos. Porque, por exemplo, Animale ficou espelhado pra vocês, mas aí, enfim, não é o foco. Ela precisa de uma tipografia. Da tipografia dela pra existir, eles não têm um símbolo que vai definir. Ali na frente tem a Sephora. A Sephora é outra que precisa de um logotipo, de uma tipografia pra definir de fato qual marca se trata. Já essa daqui é um exemplo do isotipo, que é quando a logo ela é só um símbolo, ela não tem a tipografia acompanhando ela é identificada simplesmente pelo símbolo. Esse daqui, né, é o posto Shell, que é com a conchinha. Aí um exemplo de uma logo super famosa, né? Mais um take nesse mercado que tava com áudio horrível, mas aqui é o exemplo de um isologo. É aquela logo que ela é composta por um símbolo, por uma tipografia e eles andam juntos obrigatoriamente. Você vê que na Pepsi você pode até identificar só o símbolo dela do vermelho com azul, mas não vai fazer sentido, não vai ser a logo original, porque ela foi feita para caminhar a tipografia e o símbolo juntos. Isso aqui é uma isologo. Com certeza você conhece essa logo da American Cookies e você sabe o que ela é? Ela é uma isologo, que ela depende tanto do símbolo quanto da tipografia para se tornar a logo da marca. Isso aqui é uma imagotipo. É quando a logo ela tem um símbolo, ela tem uma tipografia, mas ela não depende só disso. Ela pode ter só o símbolo, como ela pode ter só a tipografia, e todo mundo vai identificar, não deixa de ser a logo da marca. Olha aqui, mais um exemplo de imagotipo. Justamente, o símbolo da Puma com a tipografia da Puma podem ser vistas separadas também. Tá, mas quando a gente estuda logo, a gente tem que entender sobre a semiótica da logo. Tá, o que é semiótica? São imagens, formas, palavras que vão se relacionar a essa logo. E existem três. Tem o ícone, o índice e o símbolo. O ícone, ele é uma coisa... O símbolo dele vai remeter ao que ele de fato é. Então você tá vendo, eu vou colocar aqui o Instagram. Quando você vê o Instagram, a logo do Instagram é uma câmera. Por quê? O Instagram é um lugar que você vai colocar fotos que foram tiradas com a câmera. Você vai tirar fotos com a sua câmera. Então, o símbolo já remete ao que ele mesmo é. Já o índice é como esse símbolo da Nike. Quando o símbolo da logo é um índice, quer dizer que ele não vai ter um sentido direto. Ele vai ter um sentido que vai ser ou lógico ou físico mesmo, mas não vai ter diretamente. Então, no símbolo da Nike, ele quer dizer movimento. E não é uma coisa explícita que nem o Instagram, que tem a câmera de tirar foto. Mas é uma coisa que com o símbolo, a fisionomia desse símbolo, ele vai trazer o sentido de movimento. A terceira parte da semiótica é o do símbolo. Eu vim pra casa pra mostrar um copo que eu tenho do Starbucks, que é bem a logo tradicional, mas eu não achei. Então eu vou mostrar esse daqui, que, pois é meio complicado de ver a logo, mas aqui é a login do Starbucks. Eu vou depois colocar a fotinho pra vocês aqui na edição. Mas a logo do Starbucks é um exemplo de símbolo. O que é uma logo símbolo? Símbolo sendo símbolo dentro da semiótica. É quando o significado daquela logo, ela tá, tipo, num entendimento cultural, numa história por trás. Ela não tem um significado tão, tipo, específico. Ela tem uma história. Então, por exemplo, o Starbucks é uma sereia. Se você não sabia que é uma sereia, ele é uma sereia. E ele vem do... Cara, eu não vou me lembrar certinho, mas é, tipo, pra trazer conexão com o mar por causa de Seattle, que é a cidade sede, né? A cidade onde surgiu a marca.
E tem toda essa história aí. Enfim, eles têm um storytelling por trás disso, sabe? E é daí que vem essa ideia da semiótica do símbolo. Quando a logo tem essa ideia, essa história, essa cultura por trás. Tá, agora a gente tem que pensar o que faz uma logo ser boa. A gente viu uma série de logos aqui, mas a gente tem que entender por que elas são boas, por que elas funcionam para aquela marca. O primeiro ponto aqui, que pra mim é um dos mais importantes, você tem que lembrar que a logo ela tem que estar relacionada com todo o princípio da marca e com o público da marca, consequentemente. Então ela tem que refletir os valores, os posicionamentos e os propósitos dessa marca para ser atrativa para o público que a gente quer atingir. Não é à toa que existe uma pesquisa antes desse processo, porque você tem que entender o que essa logo vai passar. Não adianta você, sei lá, fazer uma marca de streetwear e colocar uma florzinha super meiga ali. Não faz sentido com o que a marca se propõe a ser. Outra coisa muito importante também é você criar uma coisa única. Porque se você pegar simplesmente a identidade visual de uma marca grande que todo mundo conhece e replicar, ninguém vai pensar na sua marca. Não adianta, sei lá, já entrando um pouquinho em identidade visual, você fazer sua marca toda florida, mega estampada, com uma coisa muito farm, porque as pessoas vão remeter a farm. Não adianta você simplesmente pegar um amarelo e um vermelho naquela tonalidade do McDonald's e transformar em uma marca de comida, porque as pessoas vão pensar em McDonald's. Tudo bem, referências existem, a gente sempre está buscando, inclusive, criação é feita por referências, você precisa ter seu olhar muito atento para as referências a todo momento. Mas não adianta você pegar a referência e fazer uma coisa muito igual, porque as pessoas têm que entender que a sua marca é sua marca, a marca da referência é a marca da referência. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante dentro da logo é ela ser legível e de fácil identificação. Como assim? Sua logo vai estar em vários lugares. Ela precisa ser reconhecível em vários lugares. Não adianta você fazer uma ilustração linda e maravilhosa, super detalhada. Não vai funcionar como uma logo. Porque a logo a pessoa tem que bater o olho, tem que entender. Se você realmente quer ter a sua marca, ou a marca que você estiver trabalhando, realmente reconhecida, única no mercado, você tem que ter uma logo que a pessoa vai bater o olho e entender do que se trata. Essa aqui era a logo da Apple. Não parece a Apple. Te lembra a Apple? Te lembra celular? Te lembra modernidade? Não lembra. Isso, inclusive, bate com o primeiro ponto que a gente falou aqui, sobre os propósitos da marca. Quando eles mudaram para a maçãzinha que é hoje, fez muito mais sentido tanto para os propósitos, porque traz esse ar mais moderno, mais minimalista, que é a ideia toda da Apple, trazer modernidade para o mercado. E você bate o olho e você vê. E o mais importante, ela vai ser escalável e adaptável, que é o nosso próximo ponto. Você tem que pensar que quando você vai fazer uma marca, quando você vai fazer uma campanha, muitas vezes vai ter um post nas redes sociais e vai ter um outdoor lá fora. E a logo que você vai usar num post das redes sociais é pequenininha, o do outdoor é gigante. E em ambas, a sua logo tem que ser legível. Legível, quando eu digo, pode ser que não tenha um texto explícito. Pode ser que não tenha escrito o nome da palavra. Mas você tem que ler uma imagem. Você tem que entender aquilo. Se você coloca pequenininho e ela fica toda, bagunçada e você não consegue identificar o que está acontecendo ali, não faz sentido para a marca. Porque você não vai identificar do que se trata aquela campanha, enfim, aquela propaganda que você está vendo ali. Fora que, muitas vezes, você vai ter que mudar as cores. Você vai ter que deixar em negativo, que é quando você deixa preto e branco. Você vai ter que deixar numa cor única. Enfim, muitas vezes tem que ter essa adaptação de cor também, de acordo com o lugar que você for aplicar. E ela tem que ser adaptável a isso também. Se ela só funcionar com aquela cor em específico, vai ser muito mais difícil de trabalhar. E isso é uma coisa que vocês vão ver muito no treinamento de MIV. Porque você tem que mostrar as formas de aplicação daquela logo em diferentes ocasiões. Porque é isso. É uma coisa que vai realmente marcar a marca ou o produto. E ela vai ter que aparecer em muitos lugares, em muitas ocasiões diferentes, que muitas vezes você pode não conseguir prever. Mas você tem que prever uma coisa que vai ser universal. E o nosso último ponto é a atemporalidade. Porque, a logo ela vai estar ali por toda a vida útil da marca. Então é muito importante que seja uma coisa atemporal. Óbvio, de vez em quando adaptações precisam ser feitas, acontece. Mas não é a nossa ideia. A nossa ideia é sempre focar na temporalidade.
Então não adianta você pegar, sei lá, uma trend do momento que você viu no TikTok e fazer uma logo, porque vai morrer amanhã, e aí a logo não vai mais fazer sentido, vai ficar ultrapassada que seja. A gente tem que levar em consideração que a logo é uma coisa que tem que ser persistente. Não vai ser aquela tendência que hoje tá no auge e amanhã morreu. Tem que sempre ter esse olhar muito atento a isso. Tá, falei de teoria. Como que eu faço essa logo? Eu acho que o processo de criação de uma logo é uma coisa muito individual. Como todo processo de criação, num geral, acaba sendo uma coisa muito individual, porque você tem que entender o seu próprio processo. Mas existem etapas que facilitam esse processo e que a maioria das pessoas acaba utilizando. A primeira coisa, sketching, rascunho. Pega um caderno, sei lá, se você faz um tablet, começa a desenhar e rascunha todas as ideias que vierem na sua cabeça, seja de tipografia, seja de desenhos, sejam referências que você viu não sei aonde, desenha tudo. Porque em algum momento você pode pegar um pedaço de cada coisa, juntar e ficar um negócio incrível. Você tem que fazer esse rascunho. Uma coisa, tipo, bem perfeita, bem, tipo assim, o que vier na sua cabeça, sem matutar muito aquela coisa ser super bonita, porque não é arte finalizada. É uma coisa realmente rascunhada. Quando você tiver, você parte para vetorização. Não necessariamente a gente precisa vetorizar, não é uma coisa obrigatória. Existem ocasiões em que a gente vai fazer logos ou elementos desenhados, mas a maioria a gente acaba vetorizando, porque vetorizar garante que a imagem, independente do tamanho, ela continue na mesma qualidade. Porque quando você pega simplesmente uma ilustração, uma imagem, diminui ou aumenta o tamanho, ela pode ficar com a qualidade péssima. Vetorizando, você garante que isso não aconteça, que fique sempre com a qualidade boa. E é nesse momento em que você de fato vai finalizar mesmo. Agora sim é o momento de ser perfeccionista e realmente limpar tudo, refinar tudo, tava lembrando essa palavra. Fazer esse refinamento, selecionar o que você de fato vai querer para o projeto final e ter a arte finalizada. Uma coisa que ajuda nesse processo são os grids. Os grids, eles ajudam a dar proporção para o seu trabalho. É como se fosse uma marcação que você faz. Então, sei lá, vou fazer uma logo redonda, vou fazer vários círculos que vão me ajudar, vão me guiar a deixar a coisa mais proporcional e mais reta. Essa imagem aqui, acho que traduz bem. Claro, existem projetos que a gente não vai usar o grid. Então, por exemplo, quando a logo for uma logo muito orgânica, ou quando a ideia for fugir de padrões mesmo na logo, a gente não vai usar esses grids. Mas eles são uma boa fonte de ajuda. Outra coisa que você tem que pensar na hora de construir essa logo é na simplicidade. Justamente por tudo aquilo que a gente comentou, que ela tem que ser adaptável e etc. Se ela for uma logo mais simples, ela é mais fácil tanto do consumidor memorizar ela, quanto dela ser aplicável em diferentes coisas. Que é o caso da Apple, mais uma vez aparecendo aqui. E aí você pensa justamente nessas variações. Porque aí você vai garantir que ela consiga tanto aparecer no Instagram, quanto no outdoor, quanto na TV, quanto qualquer coisa que for proposta. Fez sua logo? Vamos vender ela. Porque é muito fácil, você pode fazer um trabalho incrível. Você vai ter que vender ela para alguém. Você vai ter que defender sua peça para alguém. Porque, pô, a pessoa que vai ver sua logo, ela não tá na cabeça, tipo, nossa, ela fez um trabalho incrível. Não, ela vai querer julgar. E aí vai ser a primeira vez que ela vai ver. Então, a primeira opinião dela vai ser essa. Então, você tem que saber defender. Você vai ter que dar uma de AT e saber explicar o porquê você fez aquilo, como aquilo foi feito e etc. Primeira coisa, a gente pensa num contexto. Tá, vamos pensar, vou dar um exemplo aqui da Nike. Voltar na Nike. Qual que é o objetivo e o público dessa marca? Bom, beleza, a Nike foca em movimento, em performance, em superação. Ela tem que inspirar atletas e ela tem uma restrição, que ela quer que seja uma marca simples, muito rápida de reconhecer e fácil de reproduzir. Beleza. Aí você vai pro conceito. Qual o conceito que surgiu a marca e tal? Beleza. Eu vi na internet, pesquisando por isso aqui, que aparentemente o símbolo da Nike se chama Swoosh. Tá escrito aqui, não sei como fala isso. E representa a asa da deusa grega Nike. Mas eu só sabia da parte de que representa o corpo, o gesto do corpo em movimento, sabe? Tipo, representa o corpo se movimentando, que pra mim era isso.
Não sei se essa parte da deusa grega tá muito certa, mas assim, foi o que falaram pra mim. Então é exatamente a ideia de uma coisa da vitória. Conversa com essa coisa de velocidade, de impulso, que é o que a marca de fato quer. E aí as cores, né? Eles usam muito preto, branco, que reforçam justamente o minimalismo, a adaptação da marca. Bem ou mal? Ai, vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui com um tênis, ó, da Nike. Pô, o tênis é branco. E cada modelo desse tênis, eles só mudam a cor da logo e dos detalhes do tênis. Por quê? Porque é uma logo adaptável. Ela não depende de uma cor pra definir ela. Ela vai se mudando de acordo, né? A cor dela pode ir mudando e ela vai permanecer com a mesma ideia, com a mesma marca e não vai se perder ali. Isso é muito importante. E aí você fala também das suas referências. Então, eu vou ler aqui mais ou menos o que eu anotei de referências da Nike. Porque eles trouxeram, aparentemente, essa ideia da mitologia da vitória e etc. Que traz uma profundidade cultural também. E aí você vai puxando o saco pro seu trabalho, sabe? Justamente, o formato surgiu da ideia de capturar movimento em uma linha única. E o design lembra um check também. Aquele checkzinho. Isso aqui, gente. Que é justamente, tipo assim, passar por um obstáculo, sabe? Checar um obstáculo que você fez, concluir esse obstáculo, vencer esse obstáculo. Então, tudo isso, quando você pensa nisso tudo, num contexto, num conceito e nas referências, você consegue criar um bom storytelling para o seu projeto e consegue vender esse projeto para quem for que seja. E aí vai dar bom. Tá, atenção agora pro checklist anti-erros na hora de fazer uma logo. Todas as coisas que você tem que pensar, pega um papel e caneta e vai checando o que você tem. Claro, isso aqui vai servir futuramente quando vocês tiverem uma conta de fato de logo, mas é sempre importante a gente, né, confirmar e reforçar isso. Número 1. Sua logo é legível em preto e branco ou sem o fundo colorido, enfim, sem depender da cor original dela? Se sim, check. Ela é legível em pequena escala? Você pode testar na escala 1 cm por 1 cm e você vai ver se ela é legível ou não. Deu certo? Check. Ela é distinta dos concorrentes? Ela vai se distanciar do que é a ideia dos concorrentes? Ela vai conseguir ser uma coisa única? Check. As fontes dela são licenciadas para uso comercial? Com certeza no treinamento de tipografia vamos falar muito sobre isso, porque é muito importante na hora de você pensar numa tipografia, você usar uma coisa que seja liberada para uso comercial, porque se não for, você só vai estar fazendo plágio e aí, enfim, pode dar um processinho aí. Viu isso? Checou isso? Check. E por último, mas não menos importante, você vai imprimir. O arquivo tá em CMYK? Agora, se for para digital, o arquivo tá em RBG? Não, RGB, falei errado. RGB, se tá, conferiu o formato, o tipo de cor para impressão ou para digital? Check. E aí você gabaritou os principais erros que você pode cometer na hora de fazer essa logo. Tá, então vamos falar sobre identidade visual propriamente dita, a famosa IDV. Vocês já sabem o que é, mas enfim, a gente sempre tem que reforçar. Identidade visual é um conjunto de elementos visuais que vão representar a marca, produto, campanha, enfim. Eles vão dar cara para aquela marca. Serve para criar uma unidade entre todas as peças que forem produzidas, produtos que forem produzidos. Tem que fazer com que a marca se destaque. Então, ela de fato vai fazer esse diferencial, essa identidade propriamente dita para marca ou campanha. E, obviamente, tem que conversar, mesmo que subjetivamente, tem que trazer os valores e propósitos e ideias daquela marca e, obviamente, se ligar com o público-alvo. E, antes de tudo, é sempre importante a gente relembrar alguns conceitos para diferenciar e vocês não ficarem muito perdidos mesmo nesses termos. A gente tem a logo, que, enfim, falei aqui muito dela, que ela é a representação, é um símbolo gráfico que vai representar a marca. A gente tem a marca, que é a percepção que as pessoas têm daquilo. A gente tem o branding, que eu espero que todos vocês tenham assistido o meu treinamento de branding na semana de marketing, mas é toda a estratégia por trás da marca. Toda a estratégia para moldar o que as pessoas vão ver daquela marca, a percepção que elas vão ter daquela campanha, posicionamento da marca, tudo isso. E a identidade visual, que vai juntar tudo isso e vai dar as ferramentas necessárias para criar o visual da marca, a cara da marca e, de fato, se comunicar com o público. Tá, então o que a identidade visual engloba se ela é tão grande dentro de uma marca?
Primeira coisa é a logo, que eu já falei muito de logo, então vocês já estão expertos nessa parte. A segunda coisa é a paleta de cores. Ela vai justamente trazer personalidade para aquela marca. Obviamente, com cores que vão fazer sentido para a marca. Então, por exemplo, o McDonald's, acho que todo mundo sabe, mas se você não souber ainda, você vai descobrir agora, que o amarelo e o vermelho, quando são associados juntos ali, eles dão uma sensação de fome na gente. Sei lá, psicologia das cores, enfim. Não sei exatamente a lógica, mas eu sei que essas duas cores, quando associadas, elas trazem uma sensação de fome. Então é por isso que muitas campanhas relacionadas à comida, elas trazem essas duas cores juntas justamente para te dar fome quando você vê. Então, por trás de uma paleta de cores tem todo um porquê dessas cores que tem que combinar, tem que conversar com a marca, seja numa campanha você tem que conseguir conversar com a paleta mesmo da marca para criar essa campanha e etc. Uma paleta de cores muito bem construída, assim, ela traz as cores primárias, que são de fato a paleta de cores, assim, oficial, e cores secundárias, que geralmente são tons derivados dessa primária, que vão trazer, sei lá, pontos de destaque, vão complementar mesmo com essa primária, né, com a tipografia, paleta de cores primária. Porque, enfim, você tem que trazer uma unidade no negócio, então não dá de você fazer, sei lá, uma paleta de 8 cores. Eu vou falar que eu fiz isso na minha semana de criação e depois eu entendi o porquê isso era tão ruim. Porque não tem como você ter tanta coisa que você, no final, não vai entender nada. Então, é sempre isso. Tipo assim, o excesso de informação vai acabar te dando mais problema. Porque quanto mais cores, quanto mais elementos visuais, vai acabar tornando uma coisa muito poluída que, no final, não vai fazer sentido. Tipo assim, não vai ser atrativo e ninguém vai querer comprar. Então é importante uma paleta de cores mais sucinta, em que você possa derivar uma ou outra cor dali, caso você sinta necessidade na composição. Olha, exemplos bem práticos de paleta de cor. A Droga Fuji, que usa o laranja e o branco. Aqui tem essa Pães e Vinhos, que usa o branco e o vermelho. E ali o Banco do Brasil, que é uma coisa que a gente vê sempre, que é bem claro, o azul e amarelo. Todas as marcas que eu mostrei aqui usam como cores principais duas cores, mas obviamente não é assim que funciona na prática. A gente costuma fazer uma paleta de, sei lá, vai até umas 5 cores. Você pode usar muitas variações, sabe? Tipo assim, você tem um vermelho X, você quer usar um vermelho um pouquinho mais fechado. Ainda tá dentro da sua paleta de cores. O importante é você não fugir demais daquilo que você fez. Terceiro ponto, tipografia. Tipografia é basicamente as fontes que você vai usar para escrever nas peças da marca, da campanha, o que for. Geralmente, a gente costuma usar duas tipografias, duas fontes dentro dessa tipografia. Uma principal para títulos e uma secundária para textos mais longos. É importante a gente sempre ter essa hierarquia entre fontes para não ficar uma bagunça. Então você tem que ter uma principal e uma secundária. Você tem que entender o lugar em que cada uma tem que estar, porque se você colocar duas fontes que seja, 3 fontes que sejam para exercer o mesmo papel, não vai fazer sentido, você não vai ter uma unidade dentro daquela comunicação visual. Você pode chegar até umas 3, eu acredito, sim, eu entendo que o máximo costuma ser 3, eu acho que é melhor nessa construção, justamente para não ficar uma coisa muito poluída. É a mesma coisa que eu falei em paleta de cor. Não tem como você ter 10 coisas, porque vai ficar demais. E o excesso te faz pecar. Então, o ideal é você ter 2 tipografias. Em alguns casos, você chega a ter uma terceira. Em alguns casos muito específicos. Olha aqui um exemplo de tipografia. Eles têm a tipografia da logo normal, que é diferente. Eles têm essa tipografia aqui, que se repete nesses textos menores. Aqui, provavelmente, ela tá em bold, por isso que ela tá mais próxima dessa daqui. E eles têm essa outra tipografia, que é justamente para quando eles chamam mais atenção, né? Que é sobre o sabor, a intensidade do chocolate. Aqui é a mesma coisa, olha, o sabor do chocolate, essa outra fonte, que são sempre fontes que vão acompanhar a identidade visual da marca em todas as peças deles. Outra parte muito importante da identidade visual são os elementos. Eles podem ser padrões gráficos, ícones, desenhos, são coisas que vão compor essa identidade, vão trazer originalidade para a marca e vão realmente compor essas peças. É importante que eles sejam versáteis, porque não adianta também você ter 100 elementos e, tipo assim, cada post você usar uma coisa, cada peça você usa um. Ou, sei lá, você ter 100 e usar 5, sempre.
você tem que pensar em coisas que você vai usar frequentemente em várias peças. Óbvio, você não vai usar todos os seus elementos em todas as suas peças. Isso não faz sentido também. Mas é importante, porque esses elementos vão justamente trazer a dinamicidade dentro das peças produzidas. Outra coisa muito legal da identidade visual são estampas, como essa daqui que a Farm é mestre em fazer estampas. Muitas vezes elas são feitas com os próprios elementos da marca, como aqui, por exemplo, você vê vários elementos da própria marca repetidas vezes, e elas são usadas em peças ou produtos, embalagens específicas. Mas não é obrigatório, mas assim, é sempre um elemento muito legal de compor toda essa identidade visual. A textura também é uma coisa muito legal dentro da identidade. Ela também não é obrigatória, mas ela é legal, porque ela adiciona mais uma camada tátil e visual mesmo para a identidade. Ela vai trazer essa experiência sensorial para quem tá vendo, sabe? Vai fortalecer esse vínculo com o público que tá vendo. Então, sei lá, 2, por exemplo, a gente tem na nossa identidade o granulado. Então, se você for ver as postagens, tem um granulado ali que ele dá um plus a mais, sabe? Dá um temperinho ali a mais. E também, cá entre nós, ela ajuda a maquiar umas coisinhas. De vez em quando a gente não tá gostando muito do que a gente tá vendo, da peça que a gente tá vendo, pá, meter uma estampa, uma textura, aquilo ali ficou muito melhor. Não é obrigatório, mas é uma coisa legal de se colocar. Tá, e agora a gente já viu todo o conteúdo que tinha pra ver sobre isso. Eu vou dar algumas dicas que a Solar deu no semestre passado e eu achei elas muito legais, então eu trouxe pra vocês também, que são dicas pra clientes. Então, tipo assim, você vai fazer uma reunião com o cliente, uma reunião de imersão, 90% das vezes o cliente não sabe o que ele quer. Ele tem uma ideia muito vaga, ele viu alguma coisa que, sei lá, ele gostou, mas não sabe dizer o que exatamente. Isso acontece. Tipo assim, a gente tem que guiar ele. Então eu vou trazer aqui, eu vou ler e colocar na tela pra vocês, porque enfim, não tem como eu decorar tantas perguntas, mas algumas perguntas muito interessantes pra se fazer na hora de conversar com o cliente. Uma delas é: há alguma restrição ou preferência em relação ao nome, sejam siglas, termos obrigatórios? Isso aqui é importante justamente para você saber o que de fato precisa ter ali. Como que o nome tem que aparecer ali, etc, etc. Qual é o seu propósito e missão? Justamente para saber no que se basear, já que tudo isso que eu mostrei hoje, eu falei que precisa estar comunicando com os valores da marca, então é importante saber isso. Quem é o cliente ideal da marca? Isso aqui é justamente para fazer essa análise de público e saber com que público você está se comunicando. Como você descreveria a personalidade do seu público? Mesma coisa. Qual a principal mensagem que a identidade visual deve transmitir? Então, exemplo, confiança, sustentabilidade, amizade, sei lá. Podem ser muitas coisas que essa campanha ou essa marca vão precisar dentro da comunicação visual. Onde a IDV será mais usada? Porque você tem que entender, porque a comunicação de um outdoor é completamente diferente da comunicação do Instagram. Então é importante saber onde ela vai aparecer. Até para saber que peças você tem que produzir no futuro. Como quer que as pessoas se sintam ao interagir com a marca? Mais uma vez, fazendo essa análise, né, de comportamento mesmo da marca. Quais são os principais concorrentes? Como deseja se diferenciar deles? Isso aí traz toda essa reflexão mesmo do cliente sobre a concorrência e sobre como ele quer ser visto, sabe? Tudo isso vai guiar a isso. Existem marcas, cores ou estilos visuais que você admira? Por quê? Porque aí a pessoa já vai pensar. Esses dias eu tava numa reunião de imersão mesmo, a gente fez essa pergunta, porque aí traz justamente essa ideia de, tipo assim, a pessoa vai começar a catar lá do fundo referências que ela viu, que vão servir de referência pra você, então é sempre importante ter isso. E por último, tem algum exemplo de identidade visual que você não gosta? Então a mesma coisa, você vai perguntar o que a pessoa gosta, pergunta o que ela não gosta, que aí você já sabe pra onde você vai. Nessa reunião de imersão mesmo que eu tive semana passada, se eu não me engano, falaram que não gostaram da propaganda de não lembro qual marca, agora eu anotei, mas eu não vou lembrar de cabeça, que era toda amarela e não sei o que lá, e eles não gostaram do negócio todo amarelão e não sei o que. Eu não vou usar amarelo, ou pelo menos eu não vou usar muito amarelo, porque eu já sei que eles não vão gostar. Tudo bem que já não ia fazer sentido com a marca. E aqui são algumas diquinhas, justamente para esse momento também. É importante você primeiro fazer perguntas abertas para estimular que o cliente pense mesmo. E aí, com base no que ele vai falar, nessas perguntas muito gerais, você vai afunilando, sabe? Você vai começando a fechar as perguntas até
conseguir chegar no que você precisa no final. Porque é muito disso, o cliente não sabe o que ele quer. Você vai ter que guiar ao que ele quer, para entender o que ele quer, para depois no final você conseguir fazer um trabalho bem feito que todo mundo goste, sabe? Você pode pedir exemplos ou referências visuais mesmo, imagens mesmo de inspiração deles, para você conseguir alinhar as expectativas com eles. Justamente nesse quesito de, não vou fazer uma peça que no final eles não vão gostar. Não vou fazer uma peça que no final vão pedir 1000 refações, entendeu? Então você pode sim pedir essas referências para vocês terem as expectativas alinhadas nesse quesito. Você tem que também priorizar os porquês. Você tem que entender quais são as razões de determinadas preferências. Então, tipo, gostei muito da propaganda X de tal marca. Tá, mas por que você gostou? Porque ele vai falar justamente o que ele gostou nela. O que ele viu ali que, bateu o olho, brilhou os olhos ali primeiro, sabe? E por último, documente tudo. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma resposta, pergunta de novo, confirma isso, porque você tem que evitar ao máximo ruídos de comunicação. Tá numa reunião? É o que eu faço. Tá numa reunião? Abre um documento e anota tudo que ele falar. Mesmo se nem for da sua área. Anotei um monte de coisa de planejamento, um monte de coisa de redação. Porque no final pode ser que faça algum sentido pra você. E se alguém da equipe precisar, você já tem lá, sabe? Então, são essas as dicas. Foi esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Não hesitem em me mandar mensagem, porque é uma parte muito importante do nosso trabalho. Claro que dentro disso ainda tem treinamentos, ou já tiveram, mas acho que ainda tem treinamentos, mais aprofundados de cada parte. Mas é importante que vocês entendam tudo para conseguirem fazer um bom trabalho, até porque o fantasminha tá aí. Então é isso, gente. Beijo!